Meus irmãos, Romanos capítulo 14, chegamos aí nesse momento agora. A carta do apóstolo Paulo, nós já vimos que é uma carta que ele escreve à igreja que estava em Roma. Já vimos que aquela igreja que estava em Roma, que existia ali em Roma, foi feita em Roma, não foi fundada por Paulo, né? Muitos acreditam que tenha se formado por alguns outros irmãos. Vamos encontrar ali Priscila e Áquila também ali, já no capítulo 16. Paulo vai falar sobre eles. Quem é que está acontecendo? Uns anos, 5 anos antes, parece, segundo alguns historiadores, o imperador Cláudio, ele vai ali expulsar judeus, expulsar cristãos, e parece que de Roma, e parece que a igreja, naquele momento, ela estava sendo bastante perseguida. Mas depois que ele morre, alguns vão voltar para Roma e vão ter uma comunidade agora que vai ser feita, formada de judeus, judeus que não viram a ressurreição de Cristo, já estão longe, já estão um pouco distantes desse momento histórico da ressurreição, e muitos que estão ali também não presenciaram isso, mas elas agora estão na igreja constituída de gentios, povos que não eram judeus, e de alguns judeus que foram convertidos. Então, essa é a formação dessa igreja. Então, Paulo, que não conhecia essa igreja, escreveu para se apresentar a essa igreja, escreveu a carta dele para se apresentar. A intenção de Paulo é nos falada no final de Romanos, quando ele diz que ele quer ser enviado pelos irmãos para a Espanha como missionário. E quando Paulo, então, ele se apresenta a essa igreja, escreve essa carta, essa epístola, ele se apresenta mostrando, então, a justificação pela graça, mediante a fé, à luz das possíveis perguntas que alguns desses irmãos que estavam em Roma, que eram judeus convertidos, quem sabe eles perguntariam. Esse recurso é muito utilizado, e hoje mesmo, o pastor Bruno, pela manhã, ele chegou a citar esse recurso chamado diatribe. Você imagina alguém que perguntaria alguma coisa para você e você faz um diálogo com você mesmo. Você vai encontrar isso na história, você vai encontrar, por exemplo, no Solilóquios e a Vida Feliz, de Agostinho, quando ele escreve esse livro, Solilóquios e a Vida Feliz, ele também imagina alguém. Você vai encontrar isso também nos escritos antigos, na filosofia, uma ideia dessa discussão. Você imagina alguém e começa a conversar com essa pessoa imaginária, porque você vai imaginar qual é a possível pergunta, né? Repetindo a palavra imaginar, porque realmente é essa. Você imagina estar conversando com alguém, você vai bater nesse papo. Isso é muito usado com professores, por exemplo. Um bom professor, geralmente, ele imagina as possíveis perguntas dos seus alunos, aqueles a quem ele vai comunicar, o que ele vai dar aula. Quando a gente vai fazer uma mensagem, uma pregação, também você faz perguntas ao texto. O que é que esse texto quer me falar e o que as pessoas poderão entender desse texto. Então, é importante também os irmãos perceberem que essa forma de você imaginar o que alguém poderia perguntar facilita na hora da comunicação, facilita quando você vai falar. Alguns professores usam uma técnica interessante, eles já sabem que os alunos vão perguntar, não falam, para esperar o aluno perguntar, para ter uma participação maior, acontece também. Mas, geralmente, você imagina e você vai e escreve. Paulo fez isso, mas de maneira escrita, imaginando alguém que está perguntando a ele e vai respondendo as perguntas. E é um recurso fantástico, porque quando ele fala dessa forma, você parece, provavelmente, aqueles que estavam lá em Roma, quando perceberam essa carta, essas pessoas imaginaram ali, se colocaram no lugar daquela pessoa que estava perguntando a Paulo. É muito, muito bom isso. Quando nós chegamos, depois que ele falou da justificação pela fé, a luz da graça de Deus, ou seja, mediante a graça, a salvação mediante a graça, pela graça, mediante a fé. Então, a salvação pela graça, mediante a fé, ele vai falar isso até o capítulo 5, vai trabalhar com perdição, de 1 a 3, depois de 3 a 5, justificação, depois vai falar sobre santificação e a doutrina da lei da graça, no capítulo 6, 7 e 8, depois fala de Israel. O que acontece aqui? Se você pegar a carta de Paulo, você pode dividir, alguns fazem uma certa alusão à questão dos 10 mandamentos. Você pega uma parte da carta de Paulo e você divida naquela velha estrutura, né? Chamei de velha, né? Mas a antiga estrutura das duas tábuas, né? Nós temos as leis
decálogo, as tábuas da lei, todo o conjunto, os 10 mandamentos. Mas pouca gente se esquece que eles foram dados em 2 tábuas. Você tem a primeira tábua e a segunda. Então, de 1 ao 4, são o mandamento, o primeiro mandamento ao 4º mandamento, são mandamentos verticais. É como nós vamos nos relacionar com Deus. Então, vertical. A partir dos 6 mandamentos, a segunda tábua da lei, é como nós vamos nos relacionar com os outros. O relacionamento interpessoal, como será esse relacionamento com as outras pessoas? Como é que se fará isso? Como é que se dá isso? Então, veja, quando Paulo depois ele faz a sua mensagem toda, ele conclui no capítulo 12, dizendo que, diante de tudo isso, o que vocês devem fazer? Vocês devem cultuar a Deus, entregar a sua vida a Deus. Cristo entregou a sua vida, morreu e ressuscitou. Nós já morremos com ele, então não precisamos morrer literalmente, mas morrer para aquilo que estamos sujeitos, que era para o pecado. E nós, então, agora ressuscitamos com Cristo, morremos com Cristo, que Cristo pagou o nosso preço, e agora nós vamos viver para ele. Então, Cristo morre a nossa morte, para que nós possamos viver a sua vida. E ele começa a fazer aplicações. Nessas aplicações, são interessantíssimas essas aplicações, porque você pode encaixar ali alguns dos mandamentos da palavra de Deus. Por exemplo, quando ele começa falando das autoridades, ele fala em 2 grupos de autoridade. E os grupos de autoridade que ele fala, da igreja, autoridades eclesiásticas e autoridade de governantes, você já pode encaixar ali, se você pegar aqueles textos, você pode pensar um pouquinho do capítulo 12, a partir do versículo 3 em diante, e até o capítulo 13, você pode encaixar ali algo bastante interessante. Você pode encaixar o 5º mandamento, por exemplo, e depois você vai começar a encaixar o 6º, não matarás, e aí vai, não assassinarás, né, no caso do texto. E você vai pegar e perceber que é algo fantástico essa estrutura, onde você ainda tem os mandamentos, agora, mandamentos não para a salvação, mas para a santificação. Esse capítulo 14, que nós vamos começar agora, vamos começar até o versículo 4, ele vai nos falar sobre isso. Como é que deve ser o relacionamento agora interpessoal? Como é que é esse relacionamento de comunhão dentro da igreja? Como é que ele vai ser estabelecido? Então, acompanhe comigo, Romanos, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 4. Vamos lá. Abre a sua Bíblia aí, se já está aberta. Romanos 14, do versículo 1 ao versículo 4. Eu dividi assim para facilitar, para não ficar uma mensagem muito grande. E dividi de maneira lógica, porque a introdução é do versículo 1 a 4. Depois ele vai dar ele vai explicar um pouquinho o que está acontecendo, quais são as dificuldades que eles estavam enfrentando. Capítulo 14, versículo de 1 a 4, diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Até aqui. Até aqui, que o Senhor, como nós oramos, nos abençoe e nos dê entendimento da sua palavra. Queridos amados irmãos, é algo bastante comum dentro da igreja, quando alguém se converte logo, a gente chama de neófito, novo na fé, ele se converte, ele vem com aquela vontade, de aquele amor, isso é muito bom, aquele fervor, mas às vezes é um fervor sem entendimento, sem compreensão. A pessoa entra na igreja, aquele fervor, e ela começa então a ler as escrituras, estudar, daqui a pouco ela começa a querer mudar tudo, e esse período que ela entra com todo o gás, com toda a vontade, às vezes surgem algumas discussões, às vezes surgem algumas dúvidas nessa pessoa, e aí aquelas pessoas mais velhas, mais experientes na fé, elas começam a conversar com essas pessoas. Algumas dessas pessoas mais experientes, mais maduras, elas sabem mesmo, conhecem a palavra de Deus, mas às vezes não têm misericórdia para aquele irmão que está começando ali. Aquele irmão que ainda está com dificuldades. Então veja que essa questão, por exemplo, do alimento e dos dias já foi comum em Paulo. Não é tão algo agora que acontece nos nossos dias. A dificuldade. Eu me lembro quando eu fui convertido pela graça, né, pelo Senhor.
conheci irmãos que não comiam galinha molho pardo, porque eles diziam que comer galinha molho pardo era pecado, porque está comendo com sangue, né? E não podia comer sarapatel, que são vísceras, e aí também tem sangue. Então, as pessoas começavam a falar vários tipos de coisa. Eu me lembro, inclusive, que eu tinha um certo receio ainda, não conhecia ainda direito a fé, de comer, por exemplo, acarajé. As pessoas falavam assim, não pode comer acarajé, não pode comer isso. E começava várias questões do que você poderia comer e do que você não poderia comer. Então, várias coisas a gente tinha, tínhamos restrições. Ainda se você tivesse, por exemplo, como eu, uma instrução que eu tive de outras pessoas que diziam, inclusive, que não era para comer nem camarão, pra você ter uma ideia, né? Eu me lembro, inclusive, do pastor Zafá dizendo que uma pessoa que não come camarão, ela tem que morrer, né? Brincando, né? Ele falava brincando, viu? Brincadeira. Ele falou, como é que não pode comer camarão? É a brincadeira que ele fazia. Então, a ideia dessas pessoas novas que entram na igreja, elas entram cheio de gás, mas com pouco entendimento. Então, tem muito fervor, mas ainda pouco entendimento sobre a fé. E essas pessoas mais experientes, elas acolhem esses irmãos, mas às vezes não acolhem da maneira correta, às vezes não há acolhimento de verdade, há apenas ficam felizes que elas estão ali, mas começam a entrar em debates, discussões que não levam ao crescimento e à maturidade da fé. Veja que isso é tão importante que o apóstolo Paulo diz que a gente não deve impor as mãos nos neófitos, porque é muito perigoso, para que não se soberbeça, para que eles não caiam nas ciladas de Satanás. Veja, então, que há, sim, um período de maturação do crente. O crente ele precisa passar por uma maturação. A maturação tem a ver com idade. Tem muita gente, às vezes, que já está com o cabelo branco, mas ainda é imaturo na fé. Nós vamos ver isso na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo diz que eles ainda eram crianças. Ele queria dar alimento sólido, mas eles não poderiam ainda receber, porque eles não estavam preparados para receber este alimento sólido. Então, portanto, o que acontecia com a igreja de Corinto é que eles ainda brigavam por muitas coisas e não tinham ainda maturidade na fé. E uma das brigas que existia lá, justamente foi a que nós lemos na liturgia, quando nós falamos de 1 Coríntios, capítulo 8. Estava tendo uma dificuldade agora ali. Por quê? Qual era a dificuldade que existia naqueles irmãos? É que, aquele momento, naquela igreja de Corinto, alguns que foram convertidos, e eles foram convertidos do paganismo, daquelas crenças pagãs, onde tinham sacrifícios de animais e também sacrifício de vinho, era oferta de vinho e oferta de animais, eles comiam, se banqueteavam, então existiam várias coisas que aconteciam ali. Paulo até falou antes, nós já lemos isso no capítulo anterior, quando ele fala de andar em pleno dia, quando ele fala de que aquelas pessoas, para não viverem embriagadas, está nos versículos anteriores, no capítulo anterior, no capítulo 13, no final do capítulo 13, nós vimos isso. Se você está aqui agora, você pode acompanhar vendo o vídeo anterior. Mas o que acontece, então? Aquele grupo daquela época, eles tinham vários tipos de templos pagãos. Então, eles faziam sacrifícios a Dionísio, né, a Baco, Deus do vinho, e eles tinham aquele tipo de comportamento que era um comportamento de idolatria naquela época. E eles estavam lá, faziam isso. Se converteram disso, entram na igreja. Quando eles entram na igreja, eles encontram agora, existe um contraste quando eles entram na igreja. Eles estão percebendo que alguns daqueles irmãos mais velhos, mais experientes, vou chamar de mais experiente, para não confundir com idade, eles estavam indo para o mercado, e no mercado eles compravam algumas carnes, algumas comidas que eram que veio dos templos e vendiam depois mais barato. Aquilo que sobrava dos banquetes dos deuses, eles eram vendidos ali naquele mercado. E aí, agora, quando eles estão lá naquele mercado, eles compravam mais barato essa comida. A comida era muito mais barata. E alguns, então, estavam comprando e comendo. E Paulo vai dizer que o ídolo não é nada. Não é nada. E Paulo, então, vai dizer para vocês comerem tudo que está no mercado, então vai do capítulo 8 até o capítulo 10 da primeira carta dele aos Coríntios. Mas ele diz para não perguntar. Não pergunte, não por causa da sua consciência, mas por causa da consciência do mais fraco. E é interessante, então, que a chave para o capítulo 8 da epístola de Paulo aos Coríntios
é justamente o porquê que Paulo vai fazer isso e qual é o princípio mesmo, né? Ele vai dizer aqui, vou ler para vocês aqui, ó. Entretanto, não há conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como se a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, venha contaminar-se. O princípio do versículo 7, do capítulo 8, é o seguinte: o problema não era eles comerem, o problema é a familiaridade ainda com o ídolo, eles não se desapegaram ainda dos cultos pagãos. Esse é o contexto de Corinto. Então, uma igreja que tem dois grupos, um que Paulo chama de mais fraco, esse mais fraco está com dificuldade de comer e de beber naquele momento ali. Alguns autores, eles ficam pensando aqui, será que Paulo está falando do mesmo grupo ou de grupos parecidos? Será que está acontecendo isso em Romanos? E a gente vê aqui que talvez sim, pudesse estar acontecendo isso em Romanos, mas o que está acontecendo aqui de maneira mais óbvia, objetiva, é que existiam pessoas fracas na fé. Paulo chama de débeis na fé. Ser fraco, a palavra grega significa isso mesmo. Alguém carece de mais recursos, necessita de mais conhecimento. Então, no capítulo 14, o ponto-chave aqui é que existem dois grupos. Um é fraco, é débil, e o outro é forte. Quem são os fortes? Os fortes daquele grupo são aqueles, por exemplo, que não estavam mais guardando dias. Então, aqui a diferença talvez seja, agora, quem dá para você perceber melhor, talvez seja de alguns judeus que se converteram, mas ainda praticavam, ainda estavam na cabeça deles alguns rituais do Antigo Testamento, algumas dietas do Antigo Testamento, alguns alimentos que eram proibidos no Antigo Testamento. Lembra de Pedro, do sentido lá da visão que ele tem lá em Atos, quando ele tem a visão no capítulo 10 de Atos, ele tem uma visão de um lençol branco que é estirado e com vários animais são colocados ali, animais impuros pela lei, considerados impuros pela lei mosaica, e aí o Senhor, ele ouve uma voz do Senhor, e o Senhor diz com uma voz clara para Pedro: Pedro, mata e coma. Mate, pode matar e comer, coma, Pedro. E Pedro diz: Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu jamais coloquei algo impuro nos meus lábios. Como é que ele ia fazer isso? E aí o Senhor diz para Pedro: não torne impuro aquilo que Deus purificou. Naquela visão de Pedro, ali não é apenas a questão dos animais impuros ali, mas a questão ali de que logo depois ele vai agora pregar aos gentios, que eram considerados também impuros. Assim como os animais eram impuros, os gentios, os povos que não eram judeus, também são considerados impuros. Ali em Atos, a questão é que Pedro vai pregar depois na casa de Cornélios. Cornélios agora vai receber o Espírito Santo. Então Deus o purificou. Deus está purificando através do Evangelho outras pessoas que não são apenas judias, apenas do povo de Israel. Ele está trazendo pessoas de outro aprisco, de outro lugar, trazendo para o seu rebanho. O que acontece agora, meus irmãos, aqui? Talvez o que mais se aproxima da interpretação é que essas pessoas realmente eram pessoas que estavam finalizadas ainda com o judaísmo. Então, elas estavam proibindo bebida, depois você vai ver aqui a proibição do vinho, e estavam proibindo aqui alguns alimentos. Eles achavam que não podiam. Então, Paulo vai chamar de mais fracos. Talvez os mais fortes aqui fossem aqueles gentios, que alguns daqueles gentios, talvez tivessem também judeus aqui, mas que já não entraram, não estavam ainda familiarizados com esse tipo de lei. Você vai perceber que isso é muito comum em Atos, né? Você vai pegar em Atos 15, eles vão ter essa discussão sobre o que poderiam fazer agora que os gentios foram convertidos, o que é que eles devem seguir, o que eles devem preservar. Então, essa discussão é muito interessante. Eu, quando logo entrei na igreja, eu achava, depois de um tempo que passei, né? No início eu ficava com a preocupação dos alimentos, depois fiquei pensando assim, nossa, a gente fica preocupado com o alimento. O apóstolo Paulo até disse que o alimento não é nada. O alimento não recomenda ninguém a Deus. Mas veja que essa preocupação, que parece uma coisa tão boba, é algo muito importante para a igreja naquela época, porque eles estão saindo desses meios. Dois meios interessantes. Um, da ideia judaica, alimentos que eram impróprios e que Deus proibiu no Antigo Testamento, participavam de rituais e alimentos que não deveriam ser
ingeridos, dias que deveriam ser guardados, não só o dia do Senhor, mas outros dias também eles guardavam, sábados e sábados, você vai encontrar em Colossenses, e você vai encontrar um outro grupo que também está ligado, o seu culto está ligado também ao que eles comem. Eles fazem sacrifícios a ídolos. Então, são dois grupos, então o alimento aqui é algo de suma importância para eles entenderem como é que agora, que eu estou agora, que eu creio em Deus, nesse Deus, agora invisível, mas que agora se manifestou, né, porque nosso Deus, né, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, veio ao mundo e, né, encarnou, né, e vimos a sua glória, a glória é como unigênito do Pai, agora que nós estamos em Cristo Jesus, agora que nós nos despimos no capítulo anterior da roupa velha, roupa antiga, dos desejos, das paixões da carne. Agora nós temos que nos abster das paixões que militam em nossa carne. Agora que devemos vestir a roupa de Cristo, nos parecermos mais com a imagem de Cristo, como é que também fica essa parte dos alimentos e dos dias? Então o apóstolo agora está vendo que está acontecendo um problema sério, divisão dentro da igreja, uma outra dificuldade que acontecia no passado e infelizmente ainda acontece hoje. Divisão, dissensão, tá? As lutas que começam, às vezes, com coisas verdadeiras, mas acabam enfraquecendo o povo de Deus e virando um pecado. Às vezes são duas coisas, assuntos verdadeiros, a luta pela pureza da fé, pela pureza da igreja, mas às vezes a pessoa, no afã de purificar a igreja, ela acaba exagerando. Ela pode maltratar alguém que ainda não tem aquele entendimento, aquela compreensão, que poderia chegar à compreensão, a fase mais adulta, passar pelas fases da criança, chegar até a pré-adolescência, adolescência, até uma fase adulta, madura, mas ela foi impedida, porque aquela pessoa que era adulta, que sabia, que tinha conhecimento, ela agora esmagou o outro. Veja que capítulo 14, ele diz assim, acolher o que é débil. Então a expressão aqui, acolhei o que é débil. Que é débil. Tome como companheiro, traga do lado, ande com ele, fique com ele, acolha essa ideia, o que é débil, o que é fraco. Mas para quê? Não para discutir opiniões. Então, veja, não é para discutir o pensamento, o que ele pensa sobre aquilo, o que ele não pensa. Apenas acolha. Em amor, que é a marca dos textos anteriores. Em amor, acolha. Simplesmente isso. Pare, não discuta com aquele que está débil, que Paulo está dizendo para aqueles irmãos que estavam em Roma. E aí ele vai. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Veja, Paulo está dizendo que, e aqui legumes vegetais mesmo. Aqui ele não está dizendo aqui que o outro que é forte está errado em comer. O que ele está querendo dizer é que a pessoa que está fraca na fé, ainda, começando ainda, talvez alguém que começou agora, ou mesmo até gente que ficou um tempo, mas ainda não se fortaleceu, ela estava ligada ainda à ideia de não poder comer alguns alimentos. Então, alguns comem só vegetais. Um só come vegetal. Depois deve falar sobre carne aqui. Um só come vegetal. O outro acha que pode comer tudo. Então, mas ele chama essa pessoa, então, de débil. Por quê? Porque a consciência dela está ligada à ideia de que se comer, ela está pecando contra Deus. Se comer, ela pode perder alguma coisa, a comunhão com Deus. Essa é a ideia. Então, ela está comendo só legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Veja, desprezar e julgar, duas expressões interessantes. Da mesma forma, está julgando, né? Está desprezando alguém porque você emitiu qualquer juízo ali. Mas qual é a ideia? A ideia é de que os dois devem receber um ao outro, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Lembra o que ele fala no versículo 1? Acolhei o que é débil na fé. Agora no versículo 3, porque Deus o acolheu. Então veja que a ideia aqui é a mesma, a expressão aqui, que ele vai usar no versículo 1, é a mesma expressão do versículo 3. O que acontece? Por que você tem que acolher? Porque Deus o acolheu. E aí agora é do maior para o menor a comparação. Você tem que acolher porque que Deus acolheu. É aquela ideia do mandamento de Deus. Você tem que amar ao próximo.
Como é que você diz que ama a Deus, mas não ama aquele Deus que você não está vendo, se você, que você não está vendo, se você não ama o irmão que você está vendo? Como é que você pode? Então, a ideia é desse amor ao próximo. Você tem que pensar que Cristo morreu por ele, derramou o seu sangue por ele, então não deveria fazer isso, é o que Paulo está dizendo para aqueles irmãos lá em Roma. Então, um julga, então o que não come não pode julgar o que come. E o que come também não julgue o outro, ou seja, por quê? Porque a comida não é que vai levar alguém para o céu ou não. Não é a comida e nem a bebida, nem o que come, nem o que não come. Essa é a ideia. A ideia é que eles deveriam estar firmados em Cristo. Mas o principal aqui é Deus o acolheu, então ele deveria acolher. Então no versículo 4 ele diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Olha só, ele diz que o outro estava julgando, que come legumes, e agora ele pergunta: o que julgas o servo alheio? Quem és tu para que julgar? Lembra que em Mateus a gente tem: não julgueis para não ser julgado. Da medida que você julgar, você também será julgado. Quando o Mateus diz isso, ele não está dizendo que nós não julgamos ninguém. É a medida do julgamento. Qual é o peso? Pense numa balança que você tinha, para você pesar, aquelas balanças de peso, que você bota um peso aqui, não sei se você já viu. Para equilibrar a balança, tem que botar um peso, bota a unidade que você quer pesar de um lado na balança, bota a unidade, e aqui tem os pesos, que são os contrapesos aqui, para saber qual é o peso que está aqui. Você vai regulando aqui. Se você botar para cá e desce, vai até ficar reguladinho. Deixa eu botar aqui, né? Pronto. Reguladinho aqui o peso. Esse peso, qual é a medida? Para você julgar, para você pesar o irmão, para você tomar a medida dele. Qual é o tipo de peso, a medida que você está utilizando para julgá-lo? Em Mateus, a ideia é clara. Em Mateus, a ideia é de que você está julgando, na verdade, segundo a medida de quem? Da Bíblia, da palavra de Cristo. Então, é segundo Deus. Você pode julgar segundo a palavra. Mas você fala assim, mas posso? Pode sim. Quando a Bíblia diz que não julgueis, ele está falando que você não deve tornar, você não é o padrão para julgar ninguém, mas a Bíblia é o padrão, ela é a régua que julga. Como é que eu sei disso? Porque o Senhor diz que pelo fruto você conhece uma árvore. É pelos frutos que conhecemos uma árvore, se ela é boa ou se é ruim. Não precisamos provar da água, se ela é doce ou ela é amarga. Não é dessa forma? Então, veja, a ideia é que você precisa, para você saber se a água é doce ou amarga, você precisa provar muitas vezes, né? E para você saber se um fruto é doce ou amargo, você também precisa provar. Então, veja, você tem sim como julgar. Mas o julgamento que o Senhor traz para nós é o julgamento da igreja, ou seja, a igreja vai julgar através da palavra. Nós, individualmente, não usamos o padrão nosso para julgar ninguém. Quem faz esse julgamento é Deus através de sua palavra. Você pega a pessoa e confronta com a palavra. Se a palavra estiver revelando os seus defeitos, é a palavra que está revelando. A palavra já está julgando. É assim que Paulo, por exemplo, vai falar em 1 Coríntios, do julgamento, de expulsar aquele irmão malfeitor que estava lá no meio da igreja, praticando pecado, expulsar ele do vosso meio. Ele manda, então, ali que se expulse aquela pessoa. Por quê? Porque eu já julguei. Já sentenciei, diz o apóstolo Paulo. Por que ele está fazendo isso? Porque é disciplina eclesiástica. Você vai contar também isso no texto de Mateus 18, onde o poder da igreja na aplicação da disciplina. A igreja também pode aplicar e deve aplicar a disciplina. O julgamento aqui que está acontecendo no versículo 4, esse julgamento é uma condenação que um está fazendo com o outro, para dizer que aquela pessoa não é cristã, ou que ela está perdida, que ela caiu, ela pecou, porque está comendo, ou não está comendo. Então ele diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Quem é que levanta ou derruba? Quem diz que está em pé ou cai é o Senhor, ele que julga, mas estará em pé. E aí Paulo dá essa ênfase, porque o Senhor é poderoso para o suster. Quem é que sustém? Quem é que sustenta? Quem é que faz essa sustentação? Quem faz a pessoa ficar em pé? Ou que derruba? Ele está dizendo, é Deus que vai fazer isso. Ou seja, não é o alimento, não é a comida. Portanto, aqueles irmãos que estavam ali, né, concluindo essa primeira parte, depois vamos falar no próximo domingo sobre as outras partes, né, a partir do versículo 5. Mas, concluindo essa primeira parte,
qual é a questão principal que o apóstolo quer trazer aqui? A comunhão dos santos, o amor mútuo, o amor que vence a ignorância, o amor que vence as diferenças, o amor que vence todas as dificuldades e entendimentos de níveis diferentes. É o amor em Cristo, é Cristo que nos sustém. Paulo, então, para trazer o primeiro passo aqui, vocês deveriam, assim como Deus acolheu o irmão, eles deveriam acolher também aquele que é débil na fé. Então, ele fala para os fortes, olha, você não é forte porque você é forte em si, é porque o Senhor te fortaleceu, Ele que te colocou de pé. Você não está aí de pé por causa das suas próprias forças. Então não é o alimento que vai derrubar ninguém, mas também não podemos julgar ninguém, porque é o Senhor que nos sustém, o Senhor que nos mantém. Como é que nós vamos julgar alguém que é do Senhor? Como é que nós vamos chamar, por exemplo, o irmão de touro, não é assim? Toda a questão está, meus irmãos, em você acolher. Por quê? Porque Deus acolheu aquele irmão. Qual é a aplicação para nós inicial nessa primeira parte da mensagem? Primeira parte da mensagem, queridos e amados irmãos, a igreja cristã, infelizmente, ela, ao longo da história, passou já por várias dificuldades, vários enfrentamentos, várias divisões, não só na igreja protestante, né? Alguns dizem, né, que os romanos não dividiram, mas dividiram sim, você tem igreja ortodoxa e tudo, então existem divisões, eles dizem que não, tem toda uma história aí, mas existe. Na própria igreja romana também, você tem as ordens, cada um com um pensamento. Mas assim, e nós, protestantes, nós temos nossas linhas, nós temos divergências de algumas ideias, alguns tipos de coisas que a gente entende que não é o elementar da fé, que o alimentar da fé é estarmos em Cristo Jesus. Temos na sua palavra, temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós temos uma confissão de fé que está nas Escrituras Sagradas. Nós temos algo que nutre e que mantém a nossa fé. É isso que importa. Se aquele irmão está no essencial da fé, nós devemos acolhê-lo. Não devemos parar para discutir, ficar brigando, criando confusão dentro da igreja. Por isso que eu não gosto de seguir canais de internet ou qualquer coisa dessas pessoas que querem fazer assassinato de reputação, discutir. Agora, recentemente, teve um caso desse, eu não vou citar aqui, que eu não quero fazer propaganda, mas caso de pessoas que pegam para ficar atirando a pessoas que estão aí, que são conhecidas, cristãos conhecidos, então eu prefiro não entrar nisso, nessas discussões da internet, nesse sentido, para manchar a imagem de irmãos que talvez pensem diferente um pouco da gente. Depois, especificamente, aqui, nós podemos aplicar também a questão de comida e de bebida, mas como isso vai ser desenvolvido ao longo do restante dos textos, eu não vou entrar agora, mas desde já, você precisa saber que aquele que come não peca, aquele que não come não peca, aquele que bebe não peca, aquele que não bebe não peca. A ideia aqui de Paulo vai ser essa, não é isso que é importante, o importante é o vínculo da paz. Há um esforço, a Bíblia diz que a gente tem que se esforçar pela unidade da fé. O Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal em João 17, ele diz que ele quer que a igreja seja uma, como ele é um, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, um único Deus. Ele quer que também nós sejamos unidos. Quem é que nos deixa em pé? É Deus, queridos e amados irmãos. Se você se acha forte, tem sabedoria, conhecimento da fé, você já está maduro na fé. Quando você encontrar com alguém que não tem o mesmo entendimento que você tem, acolha essa pessoa, receba-o, abrace-o como irmão e caminhe junto. Quem sabe um dia ele também vai chegar a esse entendimento que você chegou. Talvez nem chegue. E a Bíblia diz que aqueles que não têm entendimento será chamado menor no reino dos céus, mas está no reino dos céus. Se você está no reino dos céus, já é uma coisa maravilhosa. Então, querido e amado irmão, para você se parecer mais com Cristo, para você se despojar da roupa antiga e se revestir do novo que se refaz, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa se parecer mais com Ele. E assim como Ele andou no nosso meio humildemente, acolheu tantos débeis como nós, pessoas fracas, assim como o Senhor nos acolheu, assim como Ele nos amou, assim como Ele pacientemente, de maneira longânima, Ele ensinou os seus discípulos e tem nos ensinado constantemente, dia após dia,
O Senhor tem nos ensinado na academia do Espírito, tem nos ensinado a sua palavra, tem nos ensinado através dos irmãos. O Senhor tem nos ensinado ao longo do tempo com grande paciência. Assim também você também deve ser paciente com aqueles que são débeis na fé. E você que acha que o outro que faz algumas coisas que você discorda porque você não concordou. A questão aqui, o equilíbrio é: olhe para Cristo. Se aquela pessoa é de Cristo, as opiniões que não sejam heresias, heresia rejeitada, mas opiniões, divergências, poucas divergências, não deve nos separar. Não deve jamais nos separar. Temos que ter uma unidade em Cristo Jesus. Lembre da humildade do nosso Senhor. Lembre do amor do nosso Senhor que se entregou. Então, para que arrogância? Para que achar que você sabe muito, ou aquele que não sabe tanto? Por que julgar as pessoas? Quem coloca de pé e que mantém de pé alguém é Deus. E o que importa para nós não é comida e não é bebida. Nós temos que nos alimentar da verdadeira comida, do pão que desceu do céu, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que beber da sua água, que mata a sede. Jamais teremos sede. Jamais precisaremos de matar a nossa sede, porque Cristo, Ele é aquele que nos refresca a nossa alma e nos deu a vida. Deus assim te abençoe, que você seja mais acolhedor, você seja mais aquela pessoa que abraça e não aquele que julga, porque da mesma forma que você está julgando, você será julgado. Quem és tu para julgar o servo alheio? Olhe para Cristo, porque é Ele que te mantém de pé. Que Deus assim te abençoe e faça com que você tenha sabedoria, que você fortaleça, seja cada vez mais forte na fé. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por tua graça, suplicamos que o Senhor nos dê sabedoria de entendimento, compreensão com os irmãos que às vezes nem têm tanto entendimento como nós temos. Porque sabemos que aquele entendimento que nós temos é o Senhor que tem dado. Portanto, não há lugar para orgulho e vaidade no teu reino, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a não pararmos para discutirmos, debatermos e criarmos, ó Deus, e quem sabe até desviarmos pessoas por causa do nosso comportamento. Ajude-nos, ó Deus, nos dê sabedoria para que o Senhor seja glorificado. Que o Senhor Jesus Cristo seja exaltado na vida de cada um. É o que nós oramos em nome dele.